Fala, moçada, estamos de volta aqui para outro tópico da geografia. Hoje nós vamos falar sobre geopolítica e globalização. Temas aí muito pertinentes, muito cobrados, porque basicamente são atualidades, né? Então você tem que estar antenado nos acontecimentos do mundo. E você deve ter percebido que nos últimos anos o mundo virou de ponta pro ar, não é? Nós tivemos aí uma pandemia, estamos tendo guerra, tá? Novas conferências sobre acordos climáticos, medo de uma recessão na economia global. Então são grandes transformações. A ascensão econômica da China, tá? Então aí uma grande potência que está surgindo, os Estados Unidos ali brigando numa guerra comercial com esse país, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então tudo que parecia ser muito sólido na história contemporânea agora está se desfazendo, né? Isso demanda do aluno que está se preparando para o Enem, para o vestibular, uma leitura mais acurada desses acontecimentos, entender o que foi desses acontecimentos passados, para poder entender aqui no presente como é que essa geografia nova está se estabelecendo, tá? Então, a gente vai olhar ali com carinho, cuidado, esses temas que, particularmente para mim, eles são mais cascudos da geografia, porque eles envolvem economia, política, tá? Um jogo de poderes. Não é à toa que dentro desse conteúdo nós vamos trabalhar com o conceito de território. Lembra que eu falei em aulas passadas? O conceito de território é o espaço delimitado por e a partir de relações de poder. É o momento que a gente vai falar de fronteiras, tá? De relações internacionais. Então, dos conflitos armados no mundo, não só sobre o que está acontecendo, guerra, Rússia, Ucrânia, mas teve a guerra ali que está acontecendo da Síria, Israel e Palestina, conflitos armados na África, em outras partes do Oriente Médio, na Ásia, na América Central. Então, é um tema bem diverso, tá certo? Atentados terroristas. Então, a gente tem algo bem efervescente nesse cenário geopolítico mundial. Então, vamos lá. Então, trabalhando aqui de novo, aquele nosso esqueminha que vocês já devem estar acostumados, aquele caminho que você vai fazer até a sua aprovação. Esse é o caminho geográfico, tá? 13 tópicos, os que mais caem no vestibular, ou no Enem, para ser mais exato, o Enem, tá? Só que desses 13 aí, a gente tem um top 5, que é aquilo que eu digo que vocês tiver que estudar, tem que se concentrar, sendo que geopolítica e globalização cai aí como o segundo tópico, tá? E aí vem aqui a nossa geopolítica, né? Que a gente começa a olhar ali para um período da história chamado Guerra Fria, tá? A Guerra Fria, ali, ó, que havia uma grande rivalidade entre duas nações, dois blocos, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pela hegemonia do mundo, pelo domínio do mundo político, econômico, bélico, tá? A queda do Muro de Berlim, que aconteceu ali na Alemanha, coloca fim à União Soviética, tá? É um dos acontecimentos que leva ao fim da União Soviética. Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Berlim, a cidade de Berlim foi dividida, uma parte ficou ali sob gerência da União Soviética, outra dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, tá? Então, quando cai o Muro de Berlim, marcando o fim da União Soviética, marca o término dessa ordem bipolar, tá? A gente vai ver o que é essa ordem bipolar de dois polos, dois poderes, tá? Mas não geraram aí um sistema de estados mais estável, ou seja, termina a ordem bipolar e você pensava, pronto, agora você tem aí um só dominando, então um país hegemônico, então vai ter uma coisa mais estável a nível de relações internacionais, mas não foi o que aconteceu, tá? O mundo contemporâneo hoje, o mundo de hoje, pessoal, ele é palco de uma multiplicidade de conflitos nacionais, como a gente pode observar dia a dia nos noticiários, tá? Conflitos aí envolvendo nações, guerras civis, tá? Que desafiam o equilíbrio de poder dentro das regiões, tá? Então você pensa que uma região está em paz, sem conflitos entre nações, sem conflitos internos, mas isso é ameaça. E esses conflitos fazem com que as fronteiras, elas sofram essa dinâmica dos refugiados saindo de uma área de conflito, né, como a gente observou na guerra da Síria, muitos saindo ali para a Europa, também para a Europa, muitos refugiados da guerra na Ucrânia. Aí isso vai atingindo duramente a economia dos países, certo?
afetando aí a vida de milhões de pessoas ao redor do globo. Então a geopolítica ela é pulsante, pessoal, ela é dinâmica, ela acontece nesse momento em que eu faço essa aula para vocês. Decisões em algum lugar do mundo estão sendo tomadas que vai afetar a economia mundial, que vai afetar a relação entre os países, tá? Então, o aluno do Enem, do aluno do Super Enem, ele tem que estar antenado nessas transformações, ele tem que ter leitura dessas atuais transformações, ao mesmo tempo que ele tem que buscar ali na história, olha as interrelações que eu sempre falo, buscar na história o que aconteceu no passado para a gente estar assim hoje. E como, mais especificamente, isso repercute no espaço geográfico. A gente está falando de geografia. Como é que o espaço geográfico se transforma ante essa geopolítica, tá? Quando a gente fala geopolítica, ali é a política no espaço geográfico. É como o poder, certo? Está se territorializando no espaço geográfico, tá? Então, eu falei, logo no início desse slide, falei de uma ordem. Que ordem era essa? Ordem bipolar. Você deve estar ligado, tá? Então, mas antes dessa ordem bipolar, a gente teve outras ordens, né? E a gente vai falar de ordem geopolítica mundial, mas, professor, o que é uma ordem geopolítica mundial, tá? Quando eu falo ordem geopolítica mundial, eu estou me referindo à ordem geopolítica mundial, é uma forma explicativa utilizada para melhor compreender as transformações socioeconômicas, geopolíticas que ocorrem no mundo. Então você vai ver assim, a geopolítica, a ordem geopolítica vigente, a ordem geopolítica do passado, é uma expressão que ele está buscando sintetizar quais eram ali as condições socioeconômicas e geopolíticas naquele momento do mundo, tá? Então ela fala em ordem geopolítica. Quando você está ali tratando disso, até mesmo na história, você vai observar que houve, ao longo da história da humanidade, vários grandes impérios, grandes nações que tinham influência sobre o espaço geográfico, tá? Então esses impérios apareciam, surgiam e depois desapareciam e vinham outros impérios no lugar, até chegar aqui o nosso momento presente. Então, uma das ordens mundiais que a gente começa aqui na geografia, tá? Começa ali pela chamada velha ordem mundial, tá? Essa velha ordem mundial, ela tem uma característica, ó. Foi ali no início da industrialização, certo? Se deu no processo de industrialização. E se eu estou falando de uma ordem mundial dada no período de industrialização, quem é a nação que vem à sua mente aí? Acertou quem falou, Inglaterra. A Inglaterra aparece como grande potência industrial nesse momento, nessa velha ordem mundial, domina as relações sociais, as relações políticas, econômicas ao longo do mundo. Tá? Você vê a quantidade de colônias que ela vai obter mundo afora. Tá? As colônias ali na África, na Ásia, tá? Vendendo seus produtos, comprando matéria-prima, influenciando acordos internacionais naquela época. Depois dessa velha ordem, a gente pode dividir em dois momentos. Momento em que a Inglaterra é a soberana, e aí nós temos um segundo momento. Esse segundo momento, ó, guerra, certo? Se dá ali, ó, conflito de poderes. Olha que coisa interessante. Os estudiosos, os especialistas, sempre falam que a passagem de uma ordem mundial para outra tem uma guerra no meio do caminho, certo? Então você vê ali a Inglaterra, ela deixa o posto dela de potência mundial após o quê? Após a Segunda Guerra. E aí surge uma ordem bipolar. E aí você já sacou, ordem bipolar, opa, lembrei quem? Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um bloco comandado pelos Estados Unidos, representando ali o grupo de países, certo, capitalistas, e outro bloco de países ali sobre o manto da Rússia, que forma a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formando aquele pessoal, aquele grupo interessado no socialismo. E olha que interessante, esse mapinha aí na tela reflete muito bem a espacialização do poder à época. A gente está falando de geografia, a gente tem que espacializar tudo, tá? Então, olha só, o mundo estava dividido conforme duas lógicas, a lógica capitalista e a lógica socialista. E olha aqui, o mapa da União Soviética envolvendo ali as suas repúblicas, o Cazaquistão. Olha aqui, ó, bem pequenininho.
Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, olha quem está aqui no meio, Ucrânia. É interessante, caso, acredito eu particularmente, que não vá cair algo sobre conflito na Ucrânia com a Rússia, porque foi muito recente, eu não sei se deve tempo de entrar numa prova do Enem, mas pode ser que entre em vestibulares, concursos, coisas do tipo. Então, para você falar do conflito que está acontecendo hoje entre Rússia e Ucrânia, você tem que voltar aqui para a Guerra Fria, entender a posição geográfica da Ucrânia na Europa. A Ucrânia aqui, basicamente, ela está entre a Rússia e a Europa. Tá? A gente tem aqui a Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão, certo? Eram as repúblicas que faziam parte desse bloco socialista e que hoje não existe mais, que está no lugar a Comunidade dos Estados Independentes, CEI, tá? Então, olha aqui a espacialização da bipolaridade do mundo, olhando para o mapa que nós temos aqui, tá? Isso marcava um conflito de interesses, um conflito político, econômico e bélico entre essas duas grandes superpotências. Professor, por que se chama Guerra Fria? Essas duas grandes superpotências, elas não entraram em conflitos diretos durante esse período. Elas patrocinavam conflitos em outros países, certo? Então você tinha conflitos armados acontecendo na África, no Oriente Médio, de países que eram simpatizantes ali, e os Estados Unidos e a União Soviética fazendo o que os especialistas em geopolítica falam de guerras de procuração. Eles acabavam intervindo na guerra através de financiamento, dando armas, dando treinamentos, tá? Acontece isso. O momento da Guerra Fria mais tenso, certo? O que aconteceu foi chamado Crise dos Mísseis em Cuba. Foi quando a União Soviética quis levar para a ilha de Cuba, que era uma aliada sua, mísseis de longo alcance para ser instalados naquele lugar. E Cuba está muito próximo dos Estados Unidos, então isso gerou uma crise. As frotas navais de ambos os países ficaram a um passo de iniciar uma terceira guerra mundial, tá? Foi o momento em que os especialistas falam que ali foi o momento ali mais próximo do fim do mundo, porque essas duas grandes superpotências, como no desenho apresenta aqui, elas têm uma coisinha chamada armas nucleares. Então bastava uma usar uma arma dessa nuclear, que a outra ia usar e começava ali. Então, a gente tem essa situação e até hoje perdura. Por exemplo, a Rússia herdou esse arsenal nuclear da União Soviética e tem lá, né, usando esse arsenal. E é com esse arsenal da época da Guerra Fria que o Putin, por exemplo, hoje ameaça usar em caso de interferências externas no conflito com a Ucrânia. Olha só que eu estou pegando. Eu estou olhando para a Guerra Fria para explicar o que está acontecendo hoje na ordem geopolítica atual. Não tem como você simplesmente olhar para o que está acontecendo agora e ignorar o que foi o passado, tá? Inclusive, quando a gente fala aqui dessa ordem bipolar, olha só que é interessante, já trazendo um pouco de atualidades. Aqui você tinha a União Soviética, que faz o chamado Pacto de Varsóvia, que era um pacto militar, certo? Uma aliança militar entre esses países. E para fazer frente a esse pacto militar, os países aqui do Ocidente criaram uma coisinha que vocês conhecem como OTAN. A OTAN nasceu para fazer frente ao Pacto de Varsóvia, duas alianças militares. Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia deixa de existir. Logo, o que acontece com a OTAN? A OTAN não teria mais necessidade de existir, já que ela foi criada para fazer frente ao Pacto de Varsóvia. Contudo, o que você observa é que ela continuou. Não só continuou, como se expandiu, pegando países ali, fazendo aliança com países que antes eram da União Soviética, que eram do Pacto de Varsóvia, tá? E a Rússia ficou de olho nisso durante essas décadas. O que essa OTAN está fazendo aí? Já não era para deixar de existir? Por que ela está avançando? Por que ela está incorporando outros países? Tá? Então, olha só como aqui essa ordem bipolar que já era, com a queda do Muro de Berlim, ajuda a explicar muita coisa de agora, tá? Vamos falar da nova ordem mundial, né? O que a gente aponta aqui. Então, o que a nova ordem mundial nos traz de características? Reordenamento da produção. É aquilo que eu falei em aulas passadas. Os países ricos, desenvolvidos, têm os centros de comando e controle da produção em seus territórios. E as fábricas, as unidades de produção, estão em países pobres, países em desenvolvimento,
Tá? Então, por exemplo, a Nike pode ter fábrica produzindo tênis lá na China, mas o centro de pesquisa, de marketing, está todo nos Estados Unidos. Então, isso é o reordenamento da produção. Essa nova divisão internacional do trabalho que surge, os países pobres em desenvolvimento recebem o parque industrial que antes ficava no primeiro mundo, chamado primeiro mundo. Agora vem para cá. Tá? E alguns desses países começam a produzir alguns produtos, por exemplo, o Brasil começou a produzir carros, até aeronaves, tá? Então a gente tem essa nova divisão internacional do trabalho. Expansão das multinacionais é o momento que também as empresas elas saem dos seus territórios e se expandem, vão buscar novos mercados. Um exemplo bem interessante, McDonald's. Tá? McDonald's, antes restrito aos Estados Unidos, se expande e agora você tem basicamente vários países do mundo. Tá? Então é uma forma de você ver multinacionais. E aí você tem também o neoliberalismo, que é uma corrente econômica que defende a mínima intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado não pode regulamentar tanto a economia, desde que a economia se regulamente por conta própria. Tá? E aí essa ideologia econômica é vendida, é aplicada em outros países, tá certo? Cada momento, fase de desenvolvimento do que a gente chama de fase do capitalismo, vai ter uma doutrina econômica por trás. O neoliberalismo é a doutrina econômica mais presente do momento que vivemos, tá certo? Então essas são as características dessa nova ordem mundial. Tem mais coisa, tá? Há especialistas que vão dizer assim, nessa nova ordem mundial que vivemos, tá? A ordem mais expressiva é a ordem unipolar. Essa ordem unipolar, ela é representada por um país. Quem é que vem à cabeça de vocês? Exatamente quem falou aí, os Estados Unidos. Tá? Por que os Estados Unidos seria representante dessa ordem unipolar? Porque é um país que tem um poderio bélico expressivo, os Estados Unidos investem pesado na parte armamentista, tem um arsenal bélico muito avançado, além de armas nucleares, tá? Você tem bases militares dos Estados Unidos espalhadas no Oriente Médio, na Ásia, você tem frotas navais espalhadas por todos os oceanos, inclusive uma 7ª frota do Pacífico, que fica ali localizado próximo à Coreia do Sul, Japão, ali justamente observando os movimentos da Coreia do Norte. Olha só, você está vendo aqui que um pouco de geopolítica, ela também é estratégia militar. Não é à toa que tem um livro chamado A Geografia, antes de mais nada, serve para fazer a guerra, tá? Então você tem o uso da geografia aplicada a cenário de guerras. Olha que coisa louca, tá? Você também tem aí, meu povo, os Estados Unidos têm o maior poderio econômico e tem uma moeda forte, o dólar, tá? Além de ser a maior potência econômica do mundo, a sua moeda, o dólar, está no mundo todo para fazer transações comerciais. Vou dar um exemplo. Se o Brasil quer comprar petróleo, certo? Combustível de outro país, por exemplo, ele tem que pagar em dólar. É uma lei internacional. Algumas tratados econômicos estabelecem que moedas de troca tem que ser usado o dólar. E aí vamos a um ponto interessante. Quando a Rússia começou esse ataque à Ucrânia, certo? E foi recebendo embargos, sanções econômicas de outros países, e a Europa ainda assim precisando comprar gás natural, combustíveis da Europa, da Rússia, para abastecer o país, sobretudo no inverno, que é frio, eles precisam de gás natural para aquecimento. A Rússia fez o seguinte: estão aplicando sanções ao meu país? Pois pronto, eu só vendo os meus combustíveis se vocês pagarem em rublo, que é a moeda russa. Então a moeda russa, o que aconteceu? Como aumentou a procura pela moeda russa, ela cresceu de valor, tá? Esse foi um dos episódios logo no início da guerra, tá? Você vê, desafiando esse poderio econômico americano, né? Não vendo o meu gás natural nem por euro nem por dólar, tem que ser em rublo. Compre rublo e compre aqui os combustíveis. Dominação cultural. Meu povo, qual foi o último filme que você assistiu?
Muito provavelmente você assistiu um filme produzido nos Estados Unidos. Qual foi a última música que você ouviu, que você mais tem aí no seu celular, no seu Spotify? A maioria das vezes você escuta músicas em inglês, então você tem um idioma inglês dominando o cenário cultural, certo? O cenário das relações comerciais, falando inglês, tá? Mas a produção cultural, há uma dominação cultural. Tá? Não é à toa quando você assiste esses filmes de super-heróis, os super-heróis estão aí com as cores da bandeira americana, que é mais emblemático do que o Capitão América, tá? Ali também produzido, acho que no período da Guerra Fria. Então você tem essa dominação cultural. E são esses elementos que dão aí a ideia, a tonalidade de uma ordem unipolar. Mas também, por outro lado, nós temos especialistas que vão falar que, sim, tem um papel central dos Estados Unidos na economia capitalista. Por um lado, você vai ter aí, certo, outros especialistas que vão falar, não, existe uma ordem multipolar, ou seja, o poder está mais distribuído no globo. Quais são as características dessa ordem multipolar? Tá? Nós temos aqui a ONU, olha que interessante, certo? Então você tem a ONU criada ali no fim da guerra, 1945, com o objetivo de que conflitos globais como esse nunca mais acontecessem, tá? E dentro da ONU você tem dois órgãos, a Assembleia Geral da ONU, que participam vários países, né? Tá lá discutindo, lembra, o Brasil sempre abre as falas na Assembleia Geral, sempre quando vai ocorrer uma Assembleia Geral, o representante, o chefe de Estado do Brasil abre a sessão, tá? Porque o Brasil teve uma participação muito importante na Constituição da ONU, tá? E aí, por questões, como é que eu posso dizer, de praxes, né? O Brasil, com essa importância, o Brasil abre a Assembleia e, na sequência, os Estados Unidos. Depois você tem o Conselho de Segurança da ONU, poder ali deliberativo. Esse Conselho de Segurança é formado aí por 15 países, sendo que 5 são membros permanentes. Quem são esses membros? Além dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, que possuem poder de veto. Eles tomam, cada um ali estão decidindo coisas. Se um daqueles votar ao contrário, então aquela decisão não vai para frente. Os outros membros que sobraram, os 10 membros, são rotativos. Então o Brasil já chegou a fazer parte desses membros rotativos. É um intento do Brasil mudar essa estrutura do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil quer fazer parte desse Conselho de Segurança, mas é muito fechado, tá? E aí, olha que interessante, trazendo aqui também um aspecto de atualidade. Quando começou o conflito na Ucrânia, a Rússia estava como presidente do Conselho de Segurança da ONU. Então, eles foram votar para condenar o ataque russo ao solo ucraniano. E aí, na hora de votar, eles já sabiam, Rússia, na presidência, vetou essa condenação. Tá? Então você vê ali o conflito de interesses, o poder sendo debatido ali entre grandes nações. Tá? Então aqui a gente tem também os blocos econômicos. Tá? Então quando os países se juntam ali com seu interesse em comum nas suas economias, de proteger sua economia, de dar mais dinamismo econômico, formam-se os blocos econômicos. E aí nós temos, quem se destaca nos blocos econômicos, nós temos União Europeia. Quando eu falo União Europeia, é porque é o bloco bem mais desenvolvido, com inúmeros acordos. Você tem a zona do euro, ou seja, alguns países da União Europeia, não são todos, adotam uma moeda comum, que é o euro. Tá? Regras de circulação de pessoas, livre circulação de pessoas, mercadorias. Mas temos outros blocos econômicos, no caso do Mercosul, né? Temos aqui o grupo do G8, né, das 8 economias mais poderosas. Então você tem Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Canadá, Itália e Rússia. Tá? Por vezes vocês vão observar um grupo chamado G7, que exclui a Rússia. A Rússia não está entre uma das maiores economias do mundo, mas olha só como é interessante, por conta do seu poderio bélico, do seu tamanho lá na Ásia, pegando parte da Ásia e Europa, ela, quando entra nesse grupo, é o G8. Olha que interessante. E a gente também tem o G20. Presta atenção aqui. Existem 2 grupos de G20. O primeiro G20 inclui as 20 maiores economias do mundo. Depois a gente tem um outro grupo de G20 que inclui as grandes economias emergentes, certo? E aí que vai aparecer, ó, Brasil, China, Índia, México, tá? Então tenha cuidado com esses grupinhos. Isso mostra aqui
esse quadro que eu trago para vocês, que a ordem geopolítica atual, ela é multipolar, porque os poderes, estão ali divididos, estão espalhados, a ONU, blocos econômicos, G8, G20, os BRICS, né? Lembrando que os BRICS não são bloco econômico, cuidado, já caiu questão sobre isso em prova. BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é um agrupamento formal, informal, melhor dizendo, para acordos econômicos, trocas comerciais, mas não se constitui num bloco econômico. Cuidado, você já caiu em prova e pegou muita gente, tá certo? Vamos falar agora de globalização. O que é globalização? Tá? É um tema muito ali recorrente, e é um tema recorrente porque ele está em transformação. Tá? O que é globalização? Entende-se por globalização o período recente que nós vivemos, tá? Desenvolvimento aqui do capitalismo e suas consequências para diversas áreas da vida. Consequências na área econômica, política e cultural. A globalização incide nesses três elementos aqui: economia, política e cultural. E lembrando, é um processo inacabado, portanto, está em andamento. A globalização, ela não começou num momento e terminou no outro. Alguns especialistas, historiadores, vão falar que a globalização ali começa basicamente, sabe quando? No século XV, com as grandes navegações, quando os europeus vão saindo da Europa ali pelos mares, desbravando os mares, buscando novos mercados. Aí começa a colonização da África, buscam caminhos para chegar à Índia através de vias marítimas, e aí você tem a chegada dos portugueses ao Brasil, tá? Então você tem esse contexto aí, que seria quando a globalização começa os seus pequenos e tímidos passos, tá? Nos séculos XV, mas lá para a década de 1990 é que a gente começa a escutar esse termo globalização na mídia, nos jornais, nas universidades. Quem se destaca aí quando se fala em globalização na geografia é o geógrafo Milton Santos, tá certo? Fez um ótimo trabalho na área de geografia, e aí eu digo o nome dele porque é muito provável que vocês vejam referências, textos deles nas provas de Enem, tá? Milton Santos, geógrafo brasileiro, um dos mais renomados do mundo, trabalhou um estudo sobre a globalização vista do ponto de vista do Brasil, tá? Vamos lá. Então, pessoal, olha só. A globalização é o nome que se dá à atual fase de mundialização do capitalismo. Ela está aqui, para o nosso período atual, período informacional, olha só essa tabelinha, como o colonialismo esteve ali para o imperialismo, ou a fase industrial do capitalismo financeiro. Olha aqui. Quais são as etapas do capitalismo? Né? Nós temos o capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional. Lembra que eu falei que cada fase tinha uma doutrina econômica? Então, lá no capitalismo comercial, a doutrina econômica era o mercantilismo, tá? E a prática política era o de colonialismo, onde estabeleciam-se colônias, né? Você tinha a metrópole estabelecendo colônias. Quando eu chego na fase do capitalismo industrial, vamos ter uma doutrina econômica chamada liberalismo, e a prática política era o imperialismo, tá? Muitas colônias tinham pedido independência, mas ainda ficaram sujeitas às nações mais poderosas. Inglaterra, à época, certo? Com a sua potência industrial, dominava ali o mundo, tá? Depois chegamos no capitalismo financeiro, prática econômica keynesianismo, que era a doutrina em que o Estado intervia fortemente na economia, tá? E aí você tem uma continuação ainda do imperialismo, só que aqui já mudando o eixo para os Estados Unidos. Lá no finalzinho, aqui que nós estamos hoje, nós temos o capitalismo informacional, onde a informação, certo, ela vale ouro. Não é à toa que os especialistas dizem que os dados informacionais são os novos petróleos aqui, o novo petróleo do século XXI. E aí a doutrina econômica é o neoliberalismo, certo? E a prática política é a globalização, tá? Então esse quadro resumo aí das fases do capitalismo, que seria uma aula todinha só sobre isso, tá? E aí a globalização, meu povo, se dá, também foi muito potencializada pelos avanços tecnológicos, tá? Olha só, você está me assistindo essa aula aí no seu celular, no seu computador, por conta do advento desses avanços tecnológicos, tá? A informática, a robótica, a comunicação que se tornou extremamente mais intensa,
tá? Os transportes que reduziram a distância. Teve uma questão do Enem muito interessante que caiu sobre a compressão do espaço-tempo. Meu Deus, professor, que nome louco é esse? Ou seja, com o avanço dos meios de comunicação, dos meios de transporte, tá? Tornou, certo, o mundo menor. Você consegue chegar num espaço do mundo muito mais rápido do que no século XV, por exemplo. Então isso faz parecer que o mundo é muito menor. E é mais um mundo tão pequeno por conta das comunicações. Tá? Você está aí assistindo essa aula agora e está olhando o WhatsApp que eu sei. Tá? Então fecha esse WhatsApp e se concentra na aula. Tá? Mas depois você olha. Tá? Tá lá. Então você se comunica muito, muito rápido. E aí a gente traz uma coisa a nível de especulação da minha parte. Você já tem um metaverso, meu povo. Então, assim, eu tô atualizando esses conteúdos e já se fala em metaverso. Daqui a um tempo a gente não vai estar mais assistindo aula desse formato que você está assistindo. Você vai botar um óculos aí na sua cara e vai me ver no mesmo espaço de sala de aula. A gente vai estar interagindo aqui e não num espaço tão estático. Eu vou estar falando com você enquanto a gente anda pelas ruas de Nova York para falar de cidade global. Olha que louco. Isso é um metaverso, tá? Então, essa globalização ocasionada por avanços tecnológicos, tá? Então, assim, a gente vai agora para a próxima aula, tá? Ver um mapinha mental de todo esse caminhão de informações que eu falei, é muita coisa, e aí a gente vai, claro, para a prática de resolver questões, tá certo? Então, vejo vocês na próxima. Até lá!